Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da jornada e parabenizar a organização do evento, para esse evento tão bonito que está começando agora. Parabéns pela organização. E antes de falar do meu tema, que é novas apresentações do hormônio de crescimento, o que deve mudar, eu queria fazer uns disclaimers antes dessa apresentação, certo? Ah, no Brasil, nós temos duas apresentações de hormônio de crescimento de longa duração. Duas apresentações que estão registradas e aprovadas pela Anvisa. Uma delas é a somatrogona, que é produzida pela Pfizer e já está em comercialização. E a outra que é aprovada pela Anvisa, mas não tem comercialização ainda no Brasil, que é o Somapacitan, que é produzido pela Novo Nordisk. Existem outras apresentações, né, que apesar de não existirem no Brasil, como elas aparecem muito nos estudos, eu vou acabar falando um pouco sobre elas também, certo? Mas é importante vocês saberem que essa não é uma apresentação sobre uma ou outra das apresentações. É um apanhado dos estudos que a gente tem na literatura, falando de alguma apresentação do GH de longa duração e os seus usos, né? Então, vai aparecer estudos aqui que falam de uma apresentação, que falam de outra, né? E eu não vou destrinchar cada estudo, porque a gente só tem 20 minutos para falar, então eu vou vai fazer mais um apanhado do que a gente tem de literatura até agora, tá certo? Então, para a gente começar, né? Toda vez que surgem novas moléculas que se prestam a fazer um tratamento de situações, doenças para as quais já existem tratamentos, a primeira coisa que nós precisamos saber é se existem evidências de que essas moléculas elas são tão eficazes quanto o tratamento atual, certo? E o que é que a gente tem de evidência até agora, né? Nós temos evidências com crianças que têm deficiência de H, né, crianças pré-púberes com deficiência de H, né, onde as formulações semanais são eficazes e seguras. Outro aviso que é importante aqui para vocês é que esses códigos aqui, ó, LB03002 e MOD4023, são códigos que a indústria farmacêutica utiliza para designar moléculas que ainda não têm nome, né? São moléculas envolvidas que já estão sendo estudadas, mas o departamento de marketing ou de pesquisa e desenvolvimento ainda não batizou essas moléculas. LB03002 aparece em muitos estudos. Eu sei aqui que o MOD4023 é a somatrogona. Esse outro LB aqui, ele não é o somapacitan. Eu acredito que ele seja uma molécula chinesa. Crianças com baixa estatura idiopática. A administração semanal do LB03002 é não inferior ao GH diário. Em adultos com deficiência de GH, ambas as moléculas, né, a somatrogona e o LB, demonstram eficácia na composição corporal. Nós temos evidências também em meninas com síndrome de Turner, onde uma dose alta do GH de longa duração foi tão eficaz e segura quanto o GH diário. E em crianças que foram PIG sem ketchup, nós temos que a dose de 0,24 miligramas por quilo semana do somapacitan tem uma eficácia, segurança e tolerabilidade semelhantes ao GH diário. Então, vamos falar aqui, mostrar alguns desses estudos. Em crianças com deficiência GH, nós temos aqui estudos já de certa forma antigos, né? Esse aqui começou em 2012 a ser publicado, né? 3 anos de eficácia e segurança do LB03002, né, em crianças pré-púberes com deficiência de GH. Aí outro estudo aqui com 24 meses de uso do LB03002. E esse aqui que é o estudo de fase 3 da somatrogona. Né? Todos esses estudos, eles falam, no final das contas, eles falam uma coisa só, que a eficácia do GH semanal, né, das apresentações semanais, ela é comparável ao GH diário, sem diferenças significativas na maturação óssea ou nos níveis de GF1. Em crianças com baixa estatura idiopática, nós não temos tantos estudos assim. Tem um estudo coreano que usou o LB03002 e é um estudo de fase 2.
ele mostrou que não foi inferior ao GH diário em termos de incremento na velocidade de crescimento em crianças coreanas. Temos também estudos em adultos, né, como esse estudo duplo cego, placebo controlado, que foi feito em adultos com deficiência hormonal, né, e que concluiu que as apresentações semanais mostraram-se eficazes na redução de massa gorda e no aumento da massa magra, com um perfil de segurança aceitável. Em meninas com síndrome de Turner, nós temos dois estudos chineses. Um foi publicado em 2022, mostrando que o GH de longação ele foi tão eficaz quanto o GH diário na melhora da velocidade de crescimento, na melhora do Z-score das meninas com Turner. E agora, em 2024, em outubro, ele estendeu esse estudo e trouxe dados agora sobre metabolismo ósseo, mostrando que as apresentações semanais também tendem a melhorar o metabolismo ósseo dessas meninas. Em relação, pronto. Então, resumindo, né, em meninas com síndrome de Turner, é comparável ao GH diário em termos de velocidade de crescimento, melhor do Z-score e do metabolismo ósseo. Em Pig sem Ketchup, nós temos esse estudo aqui de 2023, né, mostrando que o somapacitan em crianças nascidas pequenas para a idade gestacional, né, em fase 2, ele mostrou que a dose de 0,24 mg por quilo semana de somapacitan é equivalente a 0,67 mg por quilo dia de somatropina, melhorando a velocidade de crescimento, ganho de Z-score e recuperação da estatura dessas crianças que foram PIG. Quais são os principais efeitos adversos dessas apresentações semanais? Todos os estudos falam basicamente uma coisa: são os mesmos efeitos colaterais das apresentações diárias e aparentemente não existe uma taxa mais aumentada de efeito dessas apresentações semanais. O LB03002 apresentou reações no local da injeção, cefaleia, edema, artralgia leves a moderadas. A somatrogona tem efeitos consistentes com os conhecidos para o GH, incluindo reações no local da injeção. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui lá na frente. E todos esses estudos, eles indicam a necessidade de monitoramento, visto que quando a medicação ela finalmente vai ao mercado, é aí que vai ser feito o real grande estudo populacional. Então é um N muito maior do que a quantidade de gente utilizando nos estudos. Então é natural que apareçam sintomas ou efeitos adversos que não foram relatados nos estudos. Então cabe a nós médicos monitorarmos e notificarmos caso apareça algum efeito colateral diferente. E ele sempre chama atenção para a questão da hipertensão intracraniana, que nos estudos não foi mostrado o que aconteceu, mas como é um efeito adverso que pode acontecer no uso do GH diário, existe essa chance dele aparecer também com as apresentações semanais. Ok? Em relação à eficácia comparativa, em crianças com deficiência de GH, as formulações de longa duração não são inferiores ao GH diário em velocidade de crescimento. Nós temos estudos com somatrogona e somapacitan. Em crianças com baixa estatura idiopática, o LB03002 semanal é não inferior ao GH diário em incremento de altura. Em adultos com deficiência de GH, as formulações de longação têm um impacto benéfico comparável na composição corporal. Aí, vamos falar um pouquinho aqui desse estudo, certo? Eu trouxe aqui o estudo fase 2 do somapacitan, onde eles estavam tentando encontrar qual era a dose equivalente à dose fisiológica do GH diário. E eles dividiram aqui em 3 grupos, né? Um usava 0,04 mg por quilo semana, outro grupo usava 0,8 mg por quilo semana, e aqui esse azul escuro usava 0,16 mg por quilo semana, que foi a dose que eles encontraram que é a dose equivalente ao GH diário. Essa dose aqui do somapacitan levou, com 26 semanas de tratamento, ou seja, 6 meses, uma velocidade de 12,9 cm por ano versus 11,4 cm por ano do GH diário, né? Na dose fisiológica, que é 0,034 mg por quilo dia. Ao final do primeiro ano de tratamento, né, com 52 semanas, vejam aqui que essa barra azul escura, da dose 0,16 mg de somapacitan, trouxe uma velocidade de 11,5 cm por ano
versus 10 centímetros por ano do GH diário. Essas diferenças aqui não foram significativas, né? E mostraram que ela é semelhante ao uso do GH diário. Outro estudo aqui, em fase 2, só que agora da somatrogona, mesmo esquema, né? Fizeram 4 coortes, uma usando uma dose mais baixa, uma dose mediana e uma dose 0,66 mg por quilo semana da somatrogona, que mostrou ser a dose equivalente à dose fisiológica do GH diário. Essa dose de 0,66 mg por quilo semana da somatrogona levou a uma velocidade de crescimento média de 11,9 cm por ano versus 12,5 cm por ano do GH diário. Em relação a ganho de Z-score, a dose da somatrogona levou a um ganho de 1,45 no Z-score versus 1,54 do GH diário. Então, doses ganho de estatura bem equivalentes, né, e essa diferença não foi significante. Agora aqui nesse slide eu trago o prolongamento desse estudo de fase 2 da somatrogona. Eles prolongaram por mais 5 anos o tratamento e o grupo que usou 0,66 mg por quilo semana ficou com uma velocidade média de 8,81 cm por ano. E em relação ao ganho de Z-score em relação à estatura basal, foi de quase 3 desvio padrão. Eles tinham um Z-score de menos 3,98, realmente um Z-score bem baixo. E ao final de 5 anos, eles tinham um Z-score de menos 0,69, mostrando aqui um resultado bem interessante. Né? Esse outro estudo aqui é do LB03002, né? Ao final de um ano de tratamento, o grupo que usou essa molécula teve uma velocidade de crescimento de 11,63 cm por ano versus 11,97 cm por ano do grupo que usou GH diário. Também dados comparáveis e com uma diferença não significante. Nesse slide aqui eu trago de novo aquele estudo chinês, né, em meninas com síndrome de Turner, onde eles fizeram 4 grupos. O primeiro grupo usava uma dose mais baixa do GH semanal, o segundo grupo uma dose mais alta, o grupo 3 usava o GH diário e o grupo 4 não foi tratado. Então, o grupo 2, que usou uma dose mais alta, teve uma velocidade de 8,4 cm por ano e o grupo 3, que usou o GH diário, teve uma velocidade de 7,7. Né? O grupo que não tratou teve uma velocidade de 4,7. Então, mostrando que houve uma diferença aqui, né? E essas velocidades elas são equivalentes, mostrando que essas apresentações elas também podem ser usadas na criança com síndrome de Turner. Teve também uma melhora no Z-score, né, em relação ao Z-score de base, né, no primeiro ano, e o delta de Z-score também foi equivalente nessas doses, entre essas doses. Em relação à adesão ao tratamento, o que é que a gente tem aqui falando nos estudos? A maior parte deles mostra que existe uma melhora na adesão. As formulações semanais elas tendem a melhorar a adesão ao tratamento, né? E temos um estudo aqui de 2023 que ele mostrou, após 4 anos de uso, a eficácia, a segurança e a carga do tratamento com o GH. Eles mostraram que a menor frequência das injeções diminui a carga no tratamento, que é o peso, o fardo de ter que se usar o GH. Esse estudo aqui, ele dividiu as crianças em 2 grupos, né? Onde um usava o GH semanal e o outro usava o GH diário e depois eles cruzavam, eles invertiam. Ao final de 3 anos, o grupo que usou somapacitan, eles disseram que seriam mais aderentes se pudessem usar o somapacitan em detrimento do GH diário. Existe alguma diferença na taxa de efeitos adversos? Aparentemente não. Né? Os estudos que a gente tem até hoje, eles mostram que são equiparáveis. Né? Em relação a reações no local, esse estudo aqui, ele mostrou taxas semelhantes entre as formulações diárias e semanais. Em relação a eventos adversos como um todo, né, os perfis de segurança são comparáveis entre os 2 grupos. E em relação à dor no local da aplicação, foi semelhante nas 2 apresentações. Embora
alguns artigos falaram que a apresentação da somatrogona, os pacientes relatavam mais dor. Porém, é uma vez na semana só. Né? Esse aqui é um estudo do estudo de fase 2 da somatrogona. Eles não mostraram achados significantes no metabolismo da glicose, na função tiroidiana ou na adrenal. Teve aqui a coorte 3, né, que foi a que usou a dose 0,66 mg por quilo semana, teve 5 eventos que provavelmente são relatados ao uso da apresentação. Aí teve 2 com anemia, um com eritema, outro inchaço, outro hematoma e uma hematúria. Ninguém teve nenhuma alteração de glicemia, hemoglobina glicada, nem função tiroidiana nem adrenal. E para concluir, né, quais são as mensagens que nós precisamos levar para casa? As formulações semanais, elas têm uma eficácia e segurança comparáveis ao GH diário. Elas proporcionam uma melhora na adesão, né, pois a redução da carga do tratamento beneficia esses pacientes. E uma coisa que é para o longo prazo é que existe uma potencial melhora nos resultados, visto que a adesão é melhor nos pacientes que usam GH semanal. Então, se você pega uma criança que usa um medicamento uma vez só por semana versus as crianças que usam várias vezes, todo dia. Né? Quem usa todo dia tem mais chance de esquecer. Então tem mais chance de perder doses. Então, em teoria, no longuíssimo prazo, como a adesão é aumentada nas formulações semanais, a tendência é que os resultados também sejam melhores no longo prazo. Né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao residente, né? Por causa de vocês, residentes, que o nosso serviço existe. Vocês são as verdadeiras estrelas do nosso serviço. Então, eu queria dar o meu muito obrigado de coração e até as perguntas.